boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o governo vai apresentar em março proposta de mudanças no teto de gastos. E Câmara dos Deputados cria grupo para debater propostas para a reforma tributária. E você vai ver também. Em Sergipe, presidente Lula promete para a semana que vem anúncio do novo Bolsa Família. Para que a gente possa, na infância, em que a criança mais precisa estar nutrida, a gente garantir que a mãe possa comprar alimento para essas crianças. Polícia Federal faz operação contra a quadrilha que extraía ouro em garimpos ilegais. O contrabando pode ter rendido mais de 4 bilhões de reais aos criminosos. A demora para a entrega do resultado dos exames de biópsia prejudica centenas de pacientes com câncer em Belo Horizonte. O problema se arrasta desde o ano passado no Hospital da Baleia, referência em atendimento oncológico em Minas Gerais. Veja na reportagem de Rodrigo Cabral. O drama da Rosângela começou no final do ano passado. Ela percebeu um nódulo em uma das mamas e foi encaminhada para exame. O resultado da biópsia estava previsto para o início de janeiro, mas até hoje não saiu. A cirurgia, marcada para a primeira semana de março, depende do laudo. Eles estão colocando a minha vida em risco. Eu tenho filhos pequenos para me cuidar. Eu fico de pés e mãos atadas. Ontem me deu crises de ansiedade. Ela já entrou em contato com o laboratório do Hospital da Baleia em Belo Horizonte diversas vezes. Nesta mensagem, a atendente informou que a demanda seria encaminhada para a coordenadora responsável e, assim que possível, seria emitido um parecer. O prazo para a resposta era de 7 dias úteis. A gente acha que vai morrer daquilo porque eles vão atrasando, vai retardando mais o tratamento da gente. Porque eu preciso dessa biópsia para mim poder fazer essa cirurgia. Cecília está na mesma situação. Ela precisa fazer uma cirurgia por causa de um câncer no útero e aguarda o resultado da biópsia desde dezembro. A moça falou que podia sair até dia 4, não saiu. Aí deu previsão para até dia 11/1, não saiu. O laboratório responsável pelos exames é terceirizado e não explicou o motivo dos atrasos. Em nota, informou apenas que está trabalhando para solucionar a liberação dos laudos o mais rápido possível. Segundo o Hospital da Baleia, um novo prestador de serviço foi contratado. A biópsia faz parte do processo de investigação de uma doença. Durante o procedimento, são coletados fragmentos de um determinado órgão ou tecido para análise. O médico depende do resultado para confirmar o diagnóstico e definir o tipo de tratamento. Quanto mais tempo a gente demora, principalmente no caso do câncer, a gente está perdendo um tempo valioso para a sobrevida desse paciente e para a chance de cura. Então, se a gente tem uma biópsia que não fica pronta, a gente não tem como começar. O Hospital da Baleia atende pelo SUS e realiza cerca de 35 mil procedimentos oncológicos por ano. Alessandra aguarda o resultado da biópsia desde 28 de dezembro. Como eu, tem muitas pessoas lá já diagnosticadas com câncer. A gente vê muito desespero e, sinceramente, está sendo um descaso muito grande com a gente. E olha, na cidade de São Paulo, muitos pais procuraram hoje os postos de saúde para atualizar a carteirinha de vacinação dos filhos de 0 a 5 anos. Pois é, o dia D de vacinação infantil busca ampliar o número de crianças vacinadas nessa faixa etária. Apolo, que tem 2 anos, estava todo feliz brincando com a bexiga. Para continuar com essa saúde, a mãe veio bem cedo a uma UBS colocar a carteirinha de vacinação do filho em dia. Mais segurança, né? É segurança para mim, para ele, para a família inteira. Após ser vacinado, Apolo ganhou até uma lembrancinha. A criançada foi recebida pelo personagem principal quando o assunto é vacina, o Zé Gotinha. Todas as 470 UBSs espalhadas pela capital paulista estão abertas para vacinação infantil. E para chamar a atenção dos pequenos, uma novidade. Atividades lúdicas para chamar a atenção dos pais para vacinarem seus filhos. Estarão disponíveis para crianças de 0 a 5 anos mais de 15 vacinas, entre elas a BCG, hepatites A e B, poliomielite e Covid-19. A aplicação desses imunizantes é fundamental para o controle, eliminação ou erradicação de doenças imunopreveníveis.
A gente tem conseguido avançar em todas elas. A gente já saiu da faixa de 70%, já chegamos em 80% em praticamente todas as vacinas. Essa ação que nós estamos fazendo junto com a educação já é uma ação justamente para orientar os pais e falar sobre a importância de manter a vacinação em dia em todas as crianças e todas as vacinas que estão disponíveis no calendário. O Dia D da Vacinação Infantil na capital paulista é uma iniciativa conjunta das Secretarias Municipais da Saúde e da Educação. A criança que estiver com as vacinas em dia recebe uma declaração de vacinação atualizada. Os alunos matriculados em creches e na pré-escola da rede municipal terão que apresentar esse documento na secretaria. Essa ação importante, onde a gente aproveita mais de 500 mil alunos nossos, que está na faixa etária de 0 a 5 anos, com o engajamento da educação, e a gente poder ter, dessa forma, mais proximidade, possibilidade de dialogar com os pais, com as mães, com as crianças, e de poder dizer que São Paulo está muito assertivo na questão da vacinação. A Thalita é mãe e coordenadora de uma escola municipal e dá o recado para os pais. Nós entendemos que é muito importante para a prevenção de várias doenças, né? E eu, como coordenadora da escola, eu quero incentivar os pais também a ter essa mesma ação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Sergipe e anunciou o relançamento do programa Bolsa Família. Lula também falou sobre a retomada de obras paradas no país. O presidente visitou as obras de duplicação da BR-101 na altura da cidade de Maruim. Entre as autoridades que acompanharam a visita estavam o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o governador do Sergipe, Fábio Mitidieri. Os trabalhos na rodovia estavam paralisados. A retomada em janeiro foi possível graças a recursos viabilizados pela PEC da transição. Lula agradeceu aos deputados e senadores que aprovaram a proposta. Em discurso, o petista disse também que um dos focos desse início de governo será a retomada de outras obras. Mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas neste país durante os últimos 6 anos. Essas obras vão voltar a funcionar porque o Brasil precisa crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar consumo, gerar educação, gerar melhoria da qualidade de vida para as pessoas. Lula disse ainda, sem dar muitos detalhes, que em breve irá anunciar o programa que vai substituir o Auxílio Brasil. Semana que vem vamos anunciar um novo Bolsa Família de R$600 e mais R$150 por cada criança até 6 anos de idade. Para que a gente possa, na infância, em que a criança mais precisa estar nutrida, a gente garantir que a mãe possa comprar alimento para essas crianças. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, coordenou em Brasília a reunião interministerial da COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. Alckmin disse que o Brasil tem de aproveitar todas as oportunidades para fazer a economia crescer e baixar juros. E anunciou que o presidente Lula vai à China em busca de investimentos em energia, infraestrutura e saúde. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, 150 bilhões de dólares de comércio bilateral, e nós pretendemos fazer crescer ainda mais. Nós temos 2% do PIB do mundo. 98% do comércio está fora do Brasil. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades para gerar emprego, para fazer crescer a economia e baixar os juros. Isso é muito importante para poder atrair mais investimento e a economia crescer mais. Pelo mundo, cerca de 140 milhões de aves para o consumo, como galinhas e perus, foram abatidas desde o ano passado para evitar a propagação da gripe aviária. A doença é rara em humanos, mas há um aumento de casos em mamíferos. Os detalhes com o correspondente nos Estados Unidos, Fábio Borges. A gripe aviária é uma doença bastante contagiosa que afeta mais de 100 espécies de aves domésticas e selvagens. O CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, destaca que os vírus da gripe aviária, como o H5N1, normalmente não infectam humanos,
No entanto, registros da Organização Mundial da Saúde mostram que pelo menos 870 pessoas já foram contaminadas ao longo dos últimos 20 anos em 21 países. As nações mais afetadas foram Egito, Indonésia e Vietnã. Quase 460 casos foram fatais. Autoridades sanitárias também têm observado um crescimento de mamíferos infectados. Os registros em diversos países incluem ursos, lontras, raposas, focas e leões marinhos que teriam comido as aves contaminadas. Existe a preocupação da mutação do vírus em mamíferos afetar humanos. O diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirma que o risco permanece baixo. Especialistas recomendam que pessoas evitem contato direto com aves selvagens e, ao lidar com aves domésticas, a orientação é usar luvas, máscara e lavar as mãos após tocar os pássaros. Comer ovos e aves é seguro, desde que os alimentos sejam cozidos adequadamente. As altas temperaturas matam bactérias e vírus. O principal impacto da gripe aviária em humanos está no bolso, com o mercado de ovos afetado em vários países. Aqui nos Estados Unidos, o alimento está 70% mais caro do que um ano atrás. Isso porque produtores são forçados a matar milhões de aves contaminadas. Cerca de 58 milhões de pássaros morreram ou foram abatidos no país desde o ano passado. De Los Angeles, Fábio Borges, para o Rede TV News. E olha, o sinal de alerta da gripe aviária despertou atenção também aqui no Brasil, viu? Mas o Ministério da Agricultura e Pecuária afirmou que não há casos da doença por aqui. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, tem informações sobre esse assunto, né, Igor? Boa noite para você. Olá, Gabriela, boa noite a você, também ao Augusto e a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o governo federal elaborou um plano de contingência para evitar casos da doença aqui no Brasil. Uma das medidas seria o abate de aves em locais onde a contaminação é próxima. Esse plano foi elaborado depois que casos foram confirmados no Uruguai, na fronteira, cerca de 180 quilômetros da fronteira com o Brasil. Outros países vizinhos, como Argentina, Chile, Venezuela e Equador, também já confirmaram casos de gripe aviária. A doença é mais comum nessa época porque é época de migração das aves. Como a gente viu aí na reportagem do nosso correspondente, os casos entre humanos são raríssimos, mas é preciso cautela. 3 casos foram descartados aqui no Brasil, sendo 2 no Rio Grande do Sul e 1 no estado do Amazonas. Apesar disso, o ministro Carlos Fávaro disse que o governo federal trata o tema com prioridade. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Igor, por suas informações. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o governo federal vai antecipar para março o anúncio de uma nova regra fiscal. O novo sistema deverá substituir o teto de gastos públicos. Segundo ele, existe uma ansiedade para que tudo se resolva logo, mas é preciso paciência. Um assunto que ganhou destaque no cenário nacional logo depois das eleições presidenciais foi o teto de gastos, que é uma das regras fiscais que o governo tem de obedecer. Como o nome já diz, o teto estabelece o limite de gastos do governo, uma forma de controlar as contas públicas. Antes mesmo de assumir, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que era contra o teto de gastos. Afinal, cada governante direciona o orçamento de acordo com suas políticas. Lula pretende recompor os investimentos na saúde e na educação, por exemplo. Dessa forma, o governo quer criar um novo mecanismo. Claro, terá que passar pelo Congresso. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que em março a nova regra fiscal deve ser apresentada. O Congresso estabeleceu agosto. Nós já tínhamos puxado para abril por causa da LDO. Né? Mas daí a Simone ponderou, e com razão, o próprio Geraldo Alckmin também, que para mandar para o Congresso em abril junto com a LDO, era bom a gente ter um período, né, de discussão, porque eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Haddad disse que há uma ansiedade no país para que tudo se resolva imediatamente, mas que é preciso paciência. Tem formas e formas de endereçar esse assunto. Tem formas e formas de endereçar esse assunto. Do fiscal. O fiscal, o monetário, tem formas e formas de construir a narrativa, construir o consenso. Às vezes exige um pouco de paciência.
Às vezes você tem que ir para o convencimento, você tem que ouvir mais gente. Você não pode imaginar que você tem a solução pronta, porque é aquela história, você não está falando de uma ciência exata, que se você tem certeza que o cálculo está feito, você vai lá e crava. Um físico, um engenheiro fazem isso. Mas o problema da economia é que, como se sabe há mais de 100 anos, é que você depende do que os outros pensam que vai acontecer. E olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criou hoje um grupo de trabalho para debater as propostas sobre a reforma tributária. O grupo será composto por parlamentares governistas e da oposição. Os deputados terão 90 dias para discutir o tema e devem se reunir com integrantes do governo federal, além de prefeitos e governadores. O grupo de trabalho deve criar um texto que reformule e simplifique o sistema de tributação brasileiro. A ideia é dividir a proposta em 2 etapas. Unificar impostos sobre o consumo, com a criação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que substituiria o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é federal, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual, e o Imposto sobre Serviços, que é municipal. Na segunda etapa, os parlamentares devem criar mecanismos que modernizem a cobrança do imposto de renda e outros que incidem sobre a folha de pagamento, por exemplo. O coordenador do grupo é o deputado Reginaldo Lopes, do PT. Sempre é muito judicializado a questão tributária no país. Então, nós temos que eliminar essa judicialização, diminuir a burocratização, simplificar o sistema, enfrentar a sonegação, garantir uma progressividade, mesmo nos impostos indiretos. Nesse caso, no imposto indireto, que será um imposto de valor agregado, né? Nós vamos apresentar um roteiro de trabalho que nós queremos concluir esse trabalho em 80, 90 dias, no máximo. Para quê? Para ir direto ao plenário. A reforma tributária é um tema tratado com prioridade pelo governo federal. O Ministério da Fazenda quer dialogar com o Congresso Nacional durante a discussão do tema. 2 propostas de mudança na Constituição que tratam dessa reforma tramitam no Congresso. Uma delas está em discussão no Senado. A outra foi elaborada pelo atual secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, e é defendida pelo governo. A proposta, que tem o apoio do governo, está com a discussão mais avançada aqui na Câmara dos Deputados. O texto está pronto para ser votado no plenário. A ideia dos integrantes do grupo de trabalho é definir os pontos de acordo entre oposição e governistas. Assim, o tema poderia ser votado ainda no primeiro semestre deste ano. Num evento em São Paulo, que também contou com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Câmara disse que quer celeridade na discussão. Para que tão logo o governo tenha sua base construída, e ele vai ter tempo para isso, a gente possa colocar no plenário o que eu chamo de reforma possível. Nós não vamos fazer nunca a reforma tributária que cada um aqui tem na cabeça, ou que acha que é a correta. A reforma tributária, se a gente desburocratizar, simplificar e ajustar alguns pontos, qualquer avanço nela já será significativo. Um texto radical para um lado ou um texto radical para o outro não terá sucesso no plenário do Congresso. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a adotar um tom conciliador hoje e disse que é preciso ter atenção com o social. A declaração, durante cerimônia no Senado, vem após uma série de críticas do presidente Lula à política de juros. As declarações foram interpretadas pelos senadores como mais uma sinalização positiva na relação entre a instituição e o governo. Roberto Campos Neto participou da cerimônia em comemoração pelos 130 anos do Tribunal de Contas da União. No discurso, ele defendeu que o país tenha disciplina fiscal, mas disse que também é preciso acelerar programas que tenham foco no social. O grande desafio hoje é como atingir um crescimento sustentável e inclusivo. Fiscal com social, que eu acho que é o importante, eu acho que hoje é o que a gente precisa concentrar, a gente precisa ter uma disciplina fiscal, entendendo que precisamos ter um olho mais especial no social, ele exige escolha e métodos. E vamos ao comentário de Salete Lemos. Se você, como eu, está acompanhando aí o debate sobre meta da inflação, taxa de juro, certamente você está querendo saber, afinal de contas, o que vai mudar no meu dia a dia, né? E não é para menos. Taxa de juro é assunto de todo dia, de toda hora. Rotativo do cartão de crédito. Ai, o cartão de crédito, você sabe que você está pagando juro de 300% ao ano, né?
E essa taxa de juro que o governo está discutindo é de 13,75% ao ano. Portanto, para ter alguma diferença nos meus financiamentos e no meu endividamento, a taxa de juro teria de cair de 13,75%, a do governo, para 2% ao ano. 300% no cartão, gente. Vamos combinar, né? É preciso, sim, que nós tenhamos o acompanhamento das taxas de juro, mas nós temos de entender como é que funciona a taxa de juro. O que o Banco Central faz? Taxa de juro depende não só da inflação, mas depende também do dólar. Dólar sobe, inflação sobe. Dólar está ok, beleza, dá para baixar a taxa de juro. Se depender do dólar, dá. Inflação sob controle, beleza, mas vamos lembrar, a inflação caiu porque o governo tirou os impostos no combustível. E nós não sabemos até agora se esses impostos voltam ou não a ser cobrados. Se voltar, sobe a inflação. Subiu a inflação, sobe taxa de juro. Então, nós estamos vivendo um momento de muita instabilidade. É importante que nós tenhamos dólar sob controle, preço sob controle, dívida pública sob controle. E é aí que a porca torce o rabo. No que diz respeito à dívida pública, nós estamos no escuro. Hoje, o ministro Haddad, mais uma vez, garantiu que vai mandar a reforma tributária, vai mandar novas regras fiscais para o Congresso. Em março, está todo mundo torcendo, ministro. Nós precisamos ter previsibilidade na nossa economia para que nós possamos baixar os juros. Faça as contas, como eu. Não está fácil conseguir controle de orçamento. Eu sei, você sabe disso e o governo também sabe. Por isso, temos de acompanhar de perto toda e qualquer decisão de política econômica. Estamos juntos. A tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, completa hoje 1 ano. Foi o maior desastre natural da história do município, com 235 mortos. Veja na reportagem de Tony Vendramini. No centro de Petrópolis, a rotina foi retomada. As ruas estão limpas e o comércio funciona normalmente. Mas nos bairros, dá para notar que as feridas abertas 1 ano atrás ainda não cicatrizaram. No Morro da Oficina, a vegetação tomou conta do local, onde um deslizamento de terra soterrou casas e tirou vidas. Os destroços continuam por todo o canto. Lembranças doloridas para os moradores. Eles dizem que nada foi feito para evitar que a tragédia se repita. 93 mortos, 54 casas totalmente destruídas, devastadas. E nós fomos completamente abandonados pelo poder público. Não culpo ninguém pela tragédia, eu culpo é pelo abandono, pelo descaso. A gente foi esquecido. A comunidade é considerada o epicentro da tragédia de 15 de fevereiro do ano passado, quando em apenas 3 horas choveu no município mais do que o esperado para todo o mês. Ruas alagaram, rios transbordaram, a água invadiu as casas e arrastou até ônibus. Encostas deslizaram, 235 pessoas morreram. Muitas outras ficaram desabrigadas e, por medo, não pretendem voltar para casa. Muitos querem voltar para suas casas, né? Tem uns que não querem nem voltar mais para suas casas. Aqui em cima mesmo, principalmente, a maioria levou tudo. Tirou janela, porta, box, tirou pia, vaso, tirou tudo das casas. Quer dizer, não pretendem mais voltar. Porque já são obras que estavam interditadas desde 88. Entendeu? Aí as pessoas ficaram morando ali para tentar alguma coisa. Mas aí não deu, aí agora desistiram de vez. O Ministério Público Estadual consultou laudos do Departamento de Recursos Minerais do Governo do Rio e mapeou 100 pontos de Petrópolis que já deveriam ter recebido obras emergenciais, mas nada foi feito. Segundo o MP, nem a Prefeitura, nem o Governo do Estado assumiram a responsabilidade pelas intervenções. De acordo com a Prefeitura, no ano passado foram concluídas 48 obras de médio e grande porte. 41 estão em andamento e outras 40 em fase de licitação. A administração informou ainda que a primeira fase de intervenções teve como foco a volta da mobilidade nas ruas e que agora vai priorizar os principais pontos do desastre. Já o governo do estado afirma que só no ano passado pagou 17 milhões de reais em aluguel social. Cerca de 3 mil famílias afetadas pela tragédia estão cadastradas. Mas 111 pessoas tiveram pagamento suspenso por problemas com documentação. Em meio a tantos problemas, a população tenta seguir em frente, como fez Bruno, que tinha um projeto social no Morro da Oficina.
Ele perdeu amigos e colaboradores que estavam no imóvel de 3 andares, engolido pela terra. Um terreno foi doado e ele seguiu com o projeto. Até hoje, se emociona quando lembra do que aconteceu. Eu digo para as pessoas que quando a gente vive um momento difícil como esse, a melhor coisa que tem é a gente ocupar a nossa mente. E o tempo todo eu ocupei a minha mente, não parei um minuto, acordava cedo, dormia tarde, o tempo todo na rua. E isso me mostrou que, assim, o que me faz seguir em frente é a gente ocupar a nossa mente. Olha, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o corpo de uma mulher foi resgatado dos escombros de uma casa soterrada durante o temporal de segunda-feira. Desde o deslizamento, bombeiros procuram por uma família que desapareceu. Segundo os relatos, pai, mãe e filha teriam ficado soterrados. 60 militares com apoio de cães farejadores seguem nas buscas. Aqui em São Paulo, a chuva danificou carros alegóricos de 2 escolas de samba, a Mocidade Unida e a Pérola Negra. A repórter Joyce Mafezoli, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa noite, Joyce. Bem pertinho dos desfiles, né? Isso vai prejudicar muito as escolas? Boa noite, Augusto. Gabi, boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Olha, Augusto, elas vão ter que correr contra o tempo, mas vão desfilar. Vai ter carnaval para essas escolas também. Elas comunicaram em nota os danos causados pela chuva. A Mocidade Unida da Moca informou que 2 carros foram danificados, mas que tudo será restaurado a tempo do desfile. A escola está convocando toda a comunidade para unir forças em prol do carnaval. Já a Pérola Negra disse que os carros sofreram danos em algumas peças e composições, mas que está trabalhando nos reparos. A Mocidade e a Pérola Negra desfilam na madrugada de domingo pelo grupo de acesso. De São Paulo, Joyce Mafezoli para o Rede TV News. Obrigada, Joyce. E olha, um temporal em Belo Horizonte surpreendeu motoristas e moradores que precisaram ser resgatados em apenas 2 horas. Choveu esperado para 15 dias na cidade. O soldador Sérgio Eduardo Rosa, que estava acompanhado do sobrinho Henrique Xavier, registrou o desespero ao perceber que o carro estava sendo levado pela forte enxurrada. Ô, Nilza, onde está a água, Nilza? De uma hora para outra, olha aqui na porta do carro, o carro está andando. Oh, meu Deus. Já liguei pro bombeiro, olha. Os 2 conseguiram sair pela janela e ficaram abrigados no teto do veículo. Um entregador de moto, que também foi surpreendido, usou o carro para não ser arrastado. Estou em cima do carro. Olha aqui como é que a enxurrada pegou nós. Já liguei no bombeiro, já liguei em tudo. A moto dele está lá debaixo da água. Uma testemunha filmou o momento que o trio foi resgatado por policiais militares. Já em segurança, o soldador agradeceu emocionado. Os heróis da Polícia Militar tirou de lá, graças a Deus, graças a Deus. O carro só não foi parar no córrego por causa da barra de proteção da pista. A tempestade, acompanhada de granizo, atingiu bairros de Belo Horizonte e Contagem. Uma operação da Polícia Federal no Pará e mais 11 cidades desmontou um esquema bilionário de ouro clandestino. Segundo a investigação, o grupo fraudou 4 bilhões de reais em notas falsas em 3 anos. 3 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira pela Operação SISAC. Os mandados foram cumpridos em Belém, Santarém, Itaituba, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Manaus, São Paulo, Tatuí, Campinas, Sinop e Boa Vista. Também é cumprida a autorização judicial para sequestro de mais de 2 bilhões de reais dos investigados. O principal objetivo dessa operação conjunta com o Ministério Público Federal e com a Receita Federal é ampliar o volume de provas para desmontar o esquema criminoso e combater o garimpo clandestino, especialmente na região de Itaituba. As empresas menores, elas recebiam notas fiscais, elas recebiam um ouro ilegal, notas fiscais ilegais, emitiam novas notas fiscais a partir desse recebimento, dando uma aparência de legalidade ao ouro.
então repassava esse ouro para empresas maiores que estão no topo do triângulo da exportação, né, que seria no triângulo da organização criminosa. Mais de 100 policiais federais, além de 5 auditores fiscais e 3 analistas da Receita Federal participaram da operação. A investigação demonstrou que esse ouro extraído da Amazônia Legal era exportado principalmente por meio de uma empresa nos Estados Unidos. O dano do garimpo ilegal é muito maior do que o dano do garimpo legal. Além do ouro, do nosso bem material principal que está indo embora, a reparação da floresta, do meio ambiente em si, também é um prejuízo muito, muito grande. O Senado Federal instalou hoje a comissão temporária para acompanhar a situação dos povos Yanomami. O trabalho do grupo pode durar até 120 dias. Composta pelos 3 senadores de Roraima, Chico Rodrigues, do PSB, Doutor Irã, do PP e Messias de Jesus, do Republicanos, a comissão conta ainda com a presença de Elisiane Gama, do PSD, e Humberto Costa, do PT. O trabalho do grupo se estenderá pelo prazo de até 120 dias. Na prática, a comissão está funcionando há uma semana, desde quando os parlamentares viajaram a Roraima para acompanhar a operação de retirada dos garimpeiros da terra indígena e a crise humanitária dos Yanomami. O presidente da comissão, senador Chico Rodrigues, enfatizou que o Estado brasileiro também tem a obrigação de retirar os garimpeiros da terra indígena de forma segura. Nós precisamos, em loco, acompanharmos essa retirada, porque temos notícias de dificuldades para que eles possam saírem da área e nós temos que proteger os dois lados, os Yanomamis, que estão no seu território, e os garimpeiros, que são seres humanos. 78% das crianças atendidas com desnutrição grave pela Casa de Apoio à Saúde Indígena de Boa Vista já ganharam peso. O estado de saúde de 15 das 19 crianças Yanomami, entre 6 meses e 5 anos, que era considerado grave, evoluiu para moderado. Mesmo com a melhora, elas continuam sendo acompanhadas pelas equipes de saúde. Há mais de 60 anos, a busca pelo ouro leva a doenças, destruição e morte para um povo que antes do contato com a sociedade não indígena era saudável e autossustentável. Você vai acompanhar no Rede TV News a primeira reportagem especial sobre a origem da crise humanitária que afeta os Yanomamis. Dos mais de 180 povos indígenas que vivem na floresta amazônica, os Yanomami se concentram em cerca de 370 comunidades e 250 aldeias, localizadas nos estados de Roraima e Amazonas. Até o fim do século XIX, eles não tinham contato com a sociedade não indígena. Mas entre as décadas de 1910 e 1940, com a delimitação da fronteira entre Brasil e Venezuela, o território passou a ser explorado, interferindo na cultura, tradição e no modo de vida indígena. Que esses Yanomamis ali na década de 40, eles viviam isolados, né? Isolados da sociedade maior, digamos assim, da nossa sociedade, né? Da sociedade branca. A partir do momento que os não indígenas começam a adentrar e fazer o contato e a invadir territórios indígenas, eles começam a levar essas doenças. Isso se intensificou a partir da década de 70, porque havia a construção da rodovia perimetral norte. Já nos anos 80, a situação piorou com a corrida pelo ouro e a presença de garimpeiros ilegais na região. Não é um problema recente, mas que certamente piorou muito nos últimos 4 anos, por uma inaptidão do governo prévio, oferecer acesso à saúde de qualidade por meio de profissionais, por meio de insumos, medicações àquele povo. E de todos os impactos causados pela sociedade não indígena no território Yanomami, a destruição do meio ambiente por causa da ação do garimpo interferiu bastante na saúde deles. O rio passa a ter um grande acúmulo de mercúrio, que prejudica a pesca artesanal, né, que é algo extremamente típico da cultura do povo Yanomami, e também a caça. Na medida que o garimpo se instala e o barulho das máquinas causa o afastamento dos animais no entorno dos garimpos e, portanto, no entorno das comunidades do povo Yanomami. Isso afasta a caça e afasta a possibilidade de uma alimentação com nutrientes mais ricos.
Segundo o Ministério Público Federal, em Roraima há registros de subnutrição infantil no território desde 2009. Houve um agravamento em 2017 e a crise humanitária chegou ao ápice em 2022. No ano passado, foram confirmados 11.530 casos de malária nas terras Yanomami, de acordo com o Ministério da Saúde. Um levantamento feito pela nossa produção, por meio dos números disponibilizados pela Lei de Acesso à Informação, mostra também que as mortes por doenças evitáveis cresceram ao longo dos últimos 4 anos. Durante o governo Bolsonaro, de 2019 a setembro de 2022, foram 416 mortes. Já nos governos anteriores, de 2011 a 2018, o número foi de 328 óbitos. Das doenças evitáveis infecciosas, certamente a malária é uma condição que poderia ser evitável com o controle, o banimento do garimpo na região e a oferta de serviços de saúde, né, pelo poder público, que oferecesse tratamento e diagnóstico precoce à malária. O mesmo vale para doenças evitáveis respiratórias, como as gripes, as viroses respiratórias, que podem ser evitáveis por meio de campanhas vacinais frequentes, periódicas. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, pelo menos 570 crianças morreram por desnutrição, fome e contaminação por mercúrio nos últimos 4 anos. Ao menos 50 tiveram que ser internadas desde janeiro, quando equipes do governo federal realizaram ações de resgate. O Exército Brasileiro também tem adotado medidas de combate à fome e à fragilidade da saúde do povo Yanomami, levando alimentos e medicamentos. Nós temos uma tentativa do Serviço Público Federal de reestruturar o atendimento aos povos indígenas, né? Isso é nítida, a diferença entre a gestão prévia e a gestão atual, mas também, paralelamente ao poder público, organizações não governamentais, as universidades, as secretarias municipais e estaduais de saúde podem atuar em conjunto com o poder público federal no sentido de oferecer ofertas de cuidado a essa população. De acordo com o último relatório Yanomami sob ataque, a área destruída pelo garimpo passou de 1.200 hectares em 2018 para 3.272 hectares em 2021 e ao menos 110 comunidades indígenas foram afetadas diretamente pelos impactos do garimpo ilegal nesse período. Na busca pela extração de ouro e cassiterita no território Yanomami, os garimpeiros também são acusados de ataques armados e violência contra os povos indígenas. Nós temos pelo menos 30 meninas adolescentes Yanomamis grávidas de garimpeiros, porque a fome as leva a fazer o que os garimpeiros querem. E essa é uma dinâmica conhecida ao longo da história, inclusive nos campos de concentração nazistas, né? Que tiveram historicamente inspiração das reservas indígenas das Américas. Isso é documentado. Então, este é um capítulo à parte que precisa ser imediatamente investigado e esses violadores, estupradores também punidos. Esta realidade que está sendo mostrada agora, ela vinha já acontecendo em anos anteriores, mas os dados relacionados à mortalidade infantil, à desnutrição, à cobertura vacinal, aos indicadores de malária, não estavam sendo informados devidamente aos órgãos públicos responsáveis e à própria sociedade. Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais tentou prender o homem que é apontado como o líder do acampamento montado em frente à sede do Exército em Belo Horizonte, que reunia pessoas contrárias ao resultado das eleições. Esdras Jonatas dos Santos, de 34 anos, também é suspeito de participar de agressões contra jornalistas. No endereço do suspeito, um casal informou que alugou o imóvel e não conhece o envolvido. Esdras responde por lesão corporal, dano material e roubo de uma câmera e é considerado foragido. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma boa noite, obrigado pela sua companhia. Até amanhã.